TSE rejeita 3 ações contra Bolsonaro por abuso nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem 3 ações na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro era acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. No terceiro processo, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro, para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno do pleito. Por maioria de votos, o tribunal entendeu que, apesar da conduta eleitoreira, a reunião não foi suficiente para caracterizar o abuso de poder econômico. Na sessão realizada na noite de ontem, o TSE também absolveu Bolsonaro em mais 2 ações que tratam de lives realizadas durante as eleições. O segundo processo julgado tratava de uma live realizada no dia 21 de agosto de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais e pedir votos a candidatos apoiados por Bolsonaro. A maioria dos ministros entendeu que, apesar da realização da live, a conduta do ex-presidente não teve gravidade suficiente para configurar abuso de poder político, porque uma liminar do TSE impediu a realização de novas transmissões dos mesmos moldes. O general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, também foi absolvido. A Corte Eleitoral também absolveu Bolsonaro ao julgar a primeira ação contra o ex-presidente. Durante o julgamento, os ministros começaram a discutir a liberação para que candidatos à reeleição nas eleições municipais de 2024 possam usar a estrutura de residências oficiais para transmissões, mas com regras como o fundo da live neutro, sem a emprego de recursos e servidores públicos. Contudo, não houve consenso e a discussão será retomada na sessão de quinta-feira, dia 19. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro protagonizou uma reunião com embaixadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, onde atacou o sistema eletrônico de votação. O general Braga Neto foi absolvido do julgamento por não ter participado do encontro, mas também é alvo do novo julgamento. Acho que o pessoal andou ouvindo o Virtual News aqui da semana passada, né? Que nós comentamos sobre, vem cá, e como é que fica a próxima agora? O cara está lá no poder, ou você diz que não pode usar nada, ou você diz que pode. E a discussão estava lá, agora eram as reeleições, como é que fica? Absolvido o Bolsonaro nessa situação. A verdade é uma só. Esse julgamento, né? Falando aqui com o máximo respeito ao TSE, a gente sabe que vem a favorecer outros políticos. E digo isso porque, estrategicamente, e é assim que a gente pensa no direito, né? Nas teses, nas defesas, enquanto advogado, o advogado e o operador do direito usa muita estratégia. Então, vou falar aqui a minha opinião, que ainda é permitido. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível por 8 anos na ação passada. Ponto final, matéria pacificada. Então, o que pensaram? Vamos arquivar essas aqui, porque se nós condenarmos o ex-presidente Jair Bolsonaro falando que ele não pode fazer live, não pode se reunir com cantores, com pessoas da mídia, né? Não pode fazer certas divulgações, vai nos prejudicar. Porque foi o que falamos no programa passado. Se valer para um, vai ter que valer para os outros. E, lógico, eles descobriram o poder da internet, e isso foi lançado pelo presidente Bolsonaro, de usar esse tipo de mídia. Então, esse arquivamento não vem porque são bonzinhos, porque, né, decidiram ali poupar o ex-presidente. Não. Já se sabe que há pedidos de liberação junto ao TSE, né, na lei eleitoral, para que seja possível fazer essas lives de dentro dos órgãos de onde tiverem, seja do Palácio da Alvorada, do Palácio do Governo, ou, né, da residência do prefeito, usando os lugares do município. Essa aqui é a grande verdade. E falo isso e não vou errar. Estou abrindo aqui, ó, a matéria do Estadão. Governo Lula vai montar TV Brasil internacional, porque já temos a TV Brasil, né, a nível nacional, onde o presidente faz lá, inclusive o programa Fale com o Presidente, que não tem audiência, mas que tem um custo. Então, o presidente Lula quer divulgar o país no exterior e não revelou o custo disso. Ou seja, se condenar o presidente Bolsonaro
Se o TSE condenar, porque fez uma live usando, né, a estrutura do Palácio do Planalto, e repito, ele morava no Palácio do Planalto, então era a residência dele, outros não poderão fazer a mesma coisa. Então não tem nada de inocente, poupamos o presidente. Não. Esse voto e essas absolvições, essa indicação para que seja tudo arquivado, tem um objetivo. Bom, meu comentário vai ter três eixos aqui, para ser bem sincero. Mais uma vez, o PSOL, né? Como eu sempre brinco aqui, ele é o recordista de acessos ao Poder Judiciário, então realmente o PSOL conseguiu quebrar mais um recorde e é mais um autor de ação. E o meu segundo eixo aí vai ser sobre essa questão dos cantores, né? Eu não vi o PSOL reclamando, nem mesmo o PT, quando houve apoio do Zeca Pagodinho, quando houve apoio do Caetano Veloso e todo aquele pessoal da classe artística que não estavam interessados na democracia. Eles estavam interessados no dinheiro público. Todo mundo sabe disso, né? Tanto é verdade que esses artistas também deixaram aí de ter todo aquele know-how, aquela coisa toda, e eles ficaram um pouquinho para trás com boa parte do público. Essa que é a grande verdade. Nunca quiseram saber das pessoas, nunca foi pela preocupação com as pessoas, sempre foi a preocupação com o próprio bolso. Essa que é a grande verdade. E o meu último eixo aí para esse comentário é sobre essa ação que parece realmente que eles escutaram o Virtual News e tiveram um surto de bom senso, né? Porque, afinal de contas, você usar da estrutura da sua própria residência, afinal de contas ele estava imbuído no cargo de presidente da República. Se ele não podia usar o Palácio do Planalto para poder fazer isso, ele ia fazer onde? Precisa necessariamente sair, ainda por si, e até uma questão de economia de gastos. Afinal de contas, quando o presidente se move, ele tem que mover a equipe de segurança juntos, tem todo um aparato junto. Se ele faz lá na sua residência oficial, qual é o grande problema disso? Fazer o uso da estrutura de internet ou coisa do gênero? Não faz sentido a gente criar todo um banzé por conta disso. Essa que é a grande verdade. Então tivemos esse surto de bom senso do TSE com essa rejeição, é o básico da coisa. Agora só uma pequena correção. A oportunidade de usarem esse tipo de artifício na próxima eleição. Só uma pequena correção quando se fala que, olha, o Brasil teve certo avanço aí com esse tipo de tema. Não teve nenhum avanço. Essa que é a grande verdade. Só se discutiu de modo completamente inútil essa temática sobre o uso da própria casa e o efeito prático disso é zero, infelizmente. Quer acabar com esse problema? Acabar com a reeleição? Vamos à próxima matéria? Acabou a reeleição, acabou o problema. Resolveria, é verdade.